Uma excelente quinta-feira para você que se liga aqui no Sportnet e também no YouTube da Central do Timão. Eu sou o Memphis Leozão, estou aqui diretamente da Neoquímica Arena, feliz da vida com meu parceiro Matheus Fernandes. Meu irmão, que alegria. Menfola, que alegria estar com você. Esse é o Memphis Pão de Queijo. Esse é o Memphis de Pão, né? É o nosso Leozão, ele se trajou hoje de Memphis em homenagem ao artilheiro da noite de ontem. Corinthians vence a equipe do Cruzeiro por 1-0 no Mineirão e traz uma vantagem mais do que importante aqui para a Neoquímica Arena. Jogo que será jogado neste domingo, às 6 horas da tarde. A Neoquímica Arena estará lotada. Mas, caos, Leozão, eu vou te falar, tudo isso nós falaremos depois da nossa vinheta. Trututu! Memphis Leozão, como você mesmo disse. Agora eu vou colocar essa Juliette aqui, Leozão. Ontem o Corinthians saiu vencedor do Mineirão, 1-0, gol marcado por Memphis Depay, o artilheiro da seleção holandesa, o maior artilheiro, e como disse o próprio narrador da GE TV, não é Ruud van Nistelrooy, não é Robben, não é Cruyff, não é nenhum desses, não é Sneijder. O nome dele é Memphis Depay e ele joga no Corinthians, Leozão. E ontem ele marcou o gol que deu a vitória pro Corinthians por 1-0 contra o Cruzeiro lá no Mineirão, na semifinal da Copa do Brasil de 2025, e traz uma importante vantagem para o Corinthians aqui no jogo contra o próprio Cruzeiro, né? A volta aqui na Neoquímica Arena. Eu vou te dizer, Leozão, nós não estivemos lá no jogo ontem, mas quem esteve foi Vinícius Lúcio, que vai trazer todas as informações. E aí, Vini? Nunca duvidem do Corinthians. Esse lema nunca fez tanto sentido, principalmente aqui no Mineirão, onde o Corinthians bateu o Cruzeiro por 1-0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Calma, foi só o primeiro jogo, a gente sabe, inclusive foi o que o Dorival Júnior falou na coletiva, mas é um resultado importante. Olha, diziam que o Corinthians ia perder, os analistas apontavam o Corinthians como o não favorito neste jogo, apontava o Cruzeiro pela campanha no Campeonato Brasileiro como absoluto favorito. O Corinthians terminou em 13º, é verdade. O Cruzeiro terminou 10 posições à frente, terminou na terceira posição do Brasileirão. Porém, né, a gente sabe que são duas grandes camisas e a camisa do Corinthians pesa muito. O Corinthians não é porque nós somos corintianos, é porque a gente sabe que o Corinthians é um gigante do futebol mundial e aqui no Brasil, né, a gente sabe que quando a camisa chega, ela pesa, do Cruzeiro pesa também, mas do Corinthians pesa ainda mais, e o Corinthians sai com uma vantagem muito grande, não vencia aqui há 11 anos, no último jogo aqui, antes dessa partida, perdeu por 3-0, podia ter sido 4, 5, mas não, nessa semifinal foi diferente. O Corinthians foi melhor que o Cruzeiro já na primeira etapa, criou mais oportunidades, e ele, Memphis Depay, foi decisivo, fazendo o gol da vitória do Corinthians, que leva uma vantagem importante, joga pelo empate por uma vitória, inclusive, tranquila, quem sabe em casa no próximo domingo, às 18 horas, com a fiel torcida em peso. Aliás, fiel torcida que eu mostro pra vocês aí, ó. Viram só? Fizeram a festa aqui, inclusive dizendo que o Mineirão é nosso. E foi nosso, será nosso, e se Deus quiser, a finalíssima também será do Corinthians. A gente torce que sim. Jornal da Central continua com vocês aí, vamos que vamos, vai Corinthians! É isso aí, Vini, muito obrigado pelas informações, meu irmão. Léo, agora o papo é com você, meu irmão. Bora. Seguinte, como nós já dissemos, o Corinthians trouxe uma vantagem mais do que importante para esse jogo que vai acontecer aqui na Neoquímica Arena. Não vou dizer que o Corinthians já cravou a sua classificação à final da Copa do Brasil, mas é uma vantagem muito importante que o Corinthians consegue. Agora, Léo, fato é que se o Corinthians joga desse jeito que jogou ontem em outros jogos do Campeonato Brasileiro, nós não estaríamos na dependência de um título na Copa do Brasil para irmos de forma direta, e seja direto para Libertadores a Libertadores. Sim. Né? Se o Corinthians joga desse jeito contra Red Bull Bragantino, Bahia, Juventude, Sport, Fortaleza, Ceará, Vitória, 7 jogos aqui que nós conseguimos lembrar. O Corinthians teria muito mais pontos, teria aí, vamos dizer, 15, 18, 21 pontos a mais na tabela do Campeonato Brasileiro e conseguiria de forma tranquila uma vaga na Libertadores de forma direta, sem precisar depender de um título da Copa do Brasil, que é óbvio que
iríamos querer o título independente... Queremos o título, né? Mas nós iríamos querer o título independente de estar classificado de forma direta pra Libertadores ou não. Mas é isso, né, Léo? Fale sobre o jogo de ontem, meu irmão, e também sobre essa questão que eu levantei de que era só o Corinthians ser mais regular no Campeonato Brasileiro. Olha, a gente acompanhou durante essa trajetória, eu vou falar um pouquinho dessa segunda parte que você citou. A gente acompanhou muito, né, parte da imprensa falando, nós aqui comentando também. Pô, parece que os caras escolhem jogo, né, o Corinthians com uma postura totalmente diferente na Copa do Brasil. O Corinthians, por exemplo, não tomou nenhum gol em 7 jogos na Copa do Brasil. 8 jogos, irmão. É o único time da história da Copa do Brasil a conseguir 8 jogos consecutivos sem sofrer um gol sequer. Então, é uma marca expressiva, simbólica, mas que no Campeonato Brasileiro foi totalmente diferente, né? O Corinthians tomava um gol atrás do outro nas partidas, né? Então, deixou muito a desejar, né? Olhando para o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o histórico também do Dorival Júnior em competição brasileira, do Campeonato Brasileiro, Sim. É meio duvidosa, né? Não vou dizer que é duvidosa. Não é que é duvidosa, ele não consegue repetir os feitos, né? Não consegue ter o mesmo desempenho. Sim. No próprio São Paulo, que ele foi campeão da Copa do Brasil com aquele gol de mão, né, do Lucas, eliminando o do Corinthians, que vale lembrar. O São Paulo brigou ali quase até a última rodada pelo rebaixamento. Sim. Né, sendo campeão da Copa do Brasil. Só no Flamengo que não, porque já era uma equipe muito estruturada, né? O Flamengo já era esse Flamengo avassalador. Então ele chegou ali para fazer o trabalho dele, né? Conseguiu os títulos tanto da Libertadores, tanto da Copa do Brasil, né? Mas de um modo geral, olhando os outros clubes que o Dorival passou, sempre teve esse questionamento aí no Campeonato Brasileiro, nos pontos corridos, né? E agora, voltando a falar da partida de ontem, primeiro ressaltar mais uma vez a importância da fiel torcida que se fez presente em BH. Isso aí não tem nem que falar, né? Não tenho o que falar, foi uma festa assim que, pô, não tem palavras, né? Eu acompanhei pós-jogo alguns setoristas do Cruzeiro, o próprio react de alguns torcedores do Cruzeiro, né? Reagindo à torcida do Corinthians, o pessoal tudo olhando assim, e não tem jeito, a fiel torcida é uma coisa que o Corinthians tem que valorizar e muito, né? Esses jogadores têm que valorizar e muito. O dia de ontem foi um dia difícil para alguns amigos da imprensa, né? Teve um pessoal que teria um voo marcado de manhã, chegou quase na hora do jogo, quase não consegue entrar no credenciamento. Mas conseguiram chegar no jogo. E aí, na região do Tatuapé ali, estava sem luz também. Então, o pessoal comprando um gerador aqui, pede dali. Foi um caos pro corintiano, mas os jogadores representaram dentro de campo. O Corinthians traz uma vantagem, embora seja uma vantagem mínima, né, para o jogo de volta aqui na Neoquímica Arena contra o próprio Cruzeiro. Mas, assim, dá para dizer que o Corinthians... não vou dizer que o Corinthians já tá lá, mas encaminhou muito bem a sua classificação para mim. Para mim é isso. O Corinthians encaminhou muito bem a sua classificação para a final. É claro que tem que ter os pezinhos no chão, né? Não pode fazer que nem alguns colegas aí que que antes da partida começar falaram que ia ser um atropelo do Cruzeiro, que a gente sabia que o Corinthians ia perder, só tinha que ver de quanto, que o Corinthians ia tomar 3, que o Corinthians ia tomar 4, ia tomar 5, que o Corinthians não ia voltar vivo. O Corinthians está mais que vivo na Copa do Brasil e com uma vantagem diante da equipe do Cruzeiro. Exatamente, Léo. É assim, eu só falei 8 jogos, né? Obviamente eu sei que o Corinthians não jogou 8 jogos na Copa do Brasil de 2025, jogou 7, né? Vai jogar o 8º agora no domingo, mas também vale lembrar no último jogo da Copa do Brasil, do ano passado, que foi contra o Flamengo, o Corinthians não tomou gol. Foi eliminado porque perdeu o jogo de volta, o jogo de ida, por 1-0. Exatamente, o jogo foi 0-0, né? Obviamente o Corinthians não sofreu gols. E aí conta 1 do ano passado, mais 7 desse ano. Então o Corinthians é a única equipe que conseguiu 8 jogos consecutivos sem sofrer nenhum gol. E se Deus quiser, vai ampliar essa vantagem para 9 jogos sem sofrer um gol sequer na partida. Mas, Léo, se sofrer gol e no final se classificar, também tá tudo bem. E se sofrer gol na final também ganhar o título, tá tudo bem. O que nós queremos é o título, nós queremos a classificação. Precisamos, né? Exatamente. Ó, eu vou te falar, Léo, quem falou sobre esse jogo de volta e a importância da fiel torcida aqui na Neoquímica Arena foi o goleiro Hugo. Ele citou tudo isso que você falou, ele mesmo disse. E aí, Hugo? Por que o Corinthians sabe tanto jogar um jogo como esse, cara? Cara, jogo de detalhes. Eu acho que o nosso time é um time experiente, um time maduro, com jogadores grandes. E a gente sabe colocar isso em prática nesses jogos. E a gente sabe do tamanho que esses jogos têm. E eu acho que são jogadores que a gente gosta de jogar esse tipo de jogo. E agora a gente vai com muita humildade, com um resultado importantíssimo para dentro da nossa casa. Parabenizar a nossa torcida que fez uma festa incrível. Em minoria a gente conseguiu ouvir nossa torcida lá do campo. E agora a gente vai para nossa casa, a gente conta muito com a ajuda deles, que não vai ser diferente, para que a gente possa selar essa classificação aí.
É isso, Leozão. Você já tinha destacado, o Hugo também destacou a importância da fiel torcida aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians é um time que se faz forte na Neoquímica Arena muito por conta da sua torcida, né? Obviamente, no Campeonato Brasileiro, deixa a desejar um pouco, como nós já citamos, né? O desempenho cai um pouco. Sim. O Corinthians chegou a ficar 7 jogos sem vencer aqui pelo Brasileiro na Neoquímica Arena, o que é uma marca, assim, horrível, né? Muito negativo, né? É muito negativo isso, mas na Copa do Brasil tem dado certo e agora a competição que a gente está é a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro já passou, temos que ter atenção para os próximos jogos que já serão do Campeonato Brasileiro, já serão agora em março, é muito perto, né? Então o Corinthians precisa ter em março, não, desculpa, janeiro. Né, Léo? Já em janeiro, na verdade, né? Já em janeiro. Já emenda tudo, começa já a emenda copinha, tudo. Já começa o Paulista, então, já começa o Brasileiro, se classificar para Libertadores via título da Copa do Brasil também, já tem grupo de Libertadores, já tem que se preparar, já tem planejamento, tem muita coisa. Exatamente, então assim, o elenco não vai mudar tanto, né? Não vai mudar tanto os jogadores, vai sair um ou outro, talvez chegue um ou outro se o Corinthians conseguir pagar o transfer ban, mas os jogadores precisam ter atenção nessa parte do Campeonato Brasileiro e também melhorar na Neoquímica Arena. Leozão, quem também passou na zona mista foi o volante e meia, na verdade, né? Tá fazendo uma função de meia, Breno Bidon. Ele citou sobre essa parceria com o Maicon no dia a dia e a importância do capitão corintiano. E aí, Breno? Bidon, e como tem sido substituir o Garro, jogar mais à frente como um meia? Você que sempre teve um bom passe, sempre foi um garoto que sempre se dedicou bastante, mas é uma função um pouquinho diferente da que você costumava jogar desde a base. É uma função um pouco diferente, mas eu já fiz bastante. Até na base, por ser base, a gente acaba rodando muitas posições e eu acredito que isso me ajudou bastante para chegar aqui no profissional e poder contribuir com o grupo. Acredito que eu correspondi muito bem, mas tem que continuar trabalhando, tem que estar bem em todas as posições, porque quando o Dorival precisar, a gente tem que estar muito bem focado e muito bem preparado para onde a gente for jogar, né? Breno, como você avalia a sua partida? Parecia que você era um jogador muito experiente na questão idade, né? Tem alguém que te auxilia, tem algum jogador que é seu paizão ali dentro do elenco? Porque foi uma partida excelente na sua cabeça. Você fez uma partida com a cabeça muito tranquila na partida. A gente tem que estar preparado para todos os momentos, mas eu acredito que o grupo inteiro vem ajudando um ao outro. Tanto os mais velhos ajudando os mais novos e os mais novos no que pode ajudar também com os mais velhos. Mas acredito que tem uma pessoa que me ajuda bastante, é o Maicon, fala comigo todo dia. Então acredito que ele é meu paizão. Ele me ajudou bastante nisso, de ficar concentrado no jogo, de conseguir focar no jogo. Então acredito que isso me ajudou bastante. É isso, Léo. Muitas pessoas depõem a favor da permanência do Maicon por essa liderança, esse senso de liderança que ele tem, né? E dessa importância que ele consegue ter no meio-campo corintiano. O Corinthians também já demonstrou o seu interesse de permanecer com o atleta, tanto que colocou ele pra falar em coletiva. Ele é o capitão, não afastou o jogador, então o Corinthians quer permanecer com o jogador quer permanecer no Corinthians, porém tem outras coisas que precisam acontecer. O Corinthians precisa pagar o seu transfer ban com o Shakhtar, né? Precisa pagar o seu transfer ban, na verdade, depois precisa pagar a dívida com o Shakhtar e aí sim negociar, a partir disso, uma transferência do Maicon, porque vale lembrar, ele tem contrato ainda com o clube ucraniano. Então o Corinthians precisa pagar o seu transfer ban, é a primeira coisa. Depois disso, pagar o Shakhtar pelo empréstimo. Depois disso, o Maicon precisa conseguir uma rescisão com o clube ucraniano ou o Corinthians chegar a um acordo com eles. Então é um pouquinho difícil de desenrolar isso, né, Léo? É meio complexo, né? É meio complexo, mas assim, o Maicon vem fazendo a diferença pra mim dentro de campo. Ele que teve algumas lesões aí, principalmente a lesão no início do ano. Também ele que voltou, ganhou confiança do técnico Dorival Júnior, não é capitão do time à toa. Né? O Maicon disse que a pior dor da carreira dele no Corinthians é aquele título... Corinthians acabou perdendo para a equipe do Flamengo, né, em 2022, né, no Maracanã. Então, ele quer esse título. Sim. Então, dá para ver que o Maicon dentro de campo é uma outra personalidade, né, porque ele foi muito questionado nesses últimos anos, como eu falei, principalmente nesse ano, início do ano, lesão. E o Maicon fica, o Maicon não fica. Muitos já colocaram ele na lista de dispensa do Corinthians, mas ele vem, dá a volta por cima, é titular absoluto da equipe do Corinthians. Ontem jogou muito, no meu modo de ver. Jogou bem mesmo. Não só ele, né? Eu acho que não tem ninguém pra questionar assim, nossa, esse foi mal. Pra mim, todos do Corinthians se entregaram dentro de campo. Né? Então, assim, é muito importante a permanência do Maicon, porém é um pouco complexa por tudo que você já citou aí, né? Transfer ban, acertar com o Shakhtar.
A gente espera que tenha um desfecho positivo, porque principalmente se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior vai permanecer pelo menos até o início da temporada que vem, e aí é de extrema importância ter o Maicon, porque é um homem de confiança do técnico Dorival Júnior. Exatamente, o que o Léo falou, ele tem total razão, né? O torcedor corintiano, gostando ou não, quem tem que fazer o planejamento, ou pelo menos começar o planejamento da próxima temporada, é o técnico Dorival Júnior. É isso. Porque se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, e o que nós estamos esperando que aconteça, ele não vai ser mandado embora. O Corinthians não vai fazer igual o Flamengo fez lá em 2022. Ele vai ser mantido no cargo. Se ele vai permanecer até o fim do ano que vem, se ele vai ficar até o final de janeiro, até o final de fevereiro, nós não sabemos. Mas fato é que se o Corinthians conseguir cravar o seu título da Copa do Brasil de 2025... o técnico Dorival Júnior inicia a temporada e a partir disso o planejamento tem que começar por ele. Não tem paciência, jeito, não tem o que fazer. E ó, vamos torcer então para que ele comece a temporada de 2025, Léo. Vamos torcer pro título da Copa do Brasil e que ele comece a temporada de 2025, porque se ele começar em 2025 significa que o título chegou, né, Léo? É isso, e vai chegar. E vai chegar, se Deus quiser. Corinthians, me ajuda aí. É isso, família. Essas foram as informações do time do povo, diretamente aqui da Casa do Povo, Neoquímica Arena. Sim. Num dia feliz, num dia que está brilhando, num dia alegre, cheio de felicidades. Afinal de contas, o Coringão conseguiu essa vantagem, apesar que mínima, diante da equipe do Cruzeiro. Meu parceiro, tamo junto e amanhã estaremos de volta ainda felizes. Ainda felizes, Léo, com certeza. A nossa felicidade vai permanecer até o começo do ano que vem, até o dia 11 de janeiro, a nossa felicidade estará intacta, se Deus quiser. O céu não está azul, o céu está preto e branco. E eu vou te dizer, eu te canetei, né? Eu te agradeço, assim como agradeço a todos os nossos patrocinadores, que são Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria SCCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Delivery, Corinthians Loja Oficial e a Boa Viagem Brasil. Leozão, tamo junto, meu irmão, e vamos no 3? Meu irmão. No 3, 1, 2, 3 e... Vai Corinthians!